Você acha que conseguiria passar 5 minutos em uma prisão do século XIX? Calma, não responde ainda. A questão não é só o cheiro, ou o frio, ou os gritos que nunca paravam. A pergunta é: você conseguiria aguentar tudo isso sem enlouquecer? Bem-vindo ao História Bosta pra Dormir, o canal onde você ouve coisa pesada do jeitinho certo para apagar no travesseiro. Mas dorme quem consegue, porque essas histórias grudam. Se você curte fatos reais, absurdos, bizarros, ou simplesmente histórias que ninguém tem coragem de contar, já se inscreve agora. Aqui é sem frescura, sem censura e sem alívio cômico. Respira fundo, imagina uma cela, trancada, só você e o cheiro da morte. Agora sim, a gente começa. Quando você pensa em prisão, provavelmente imagina um lugar de castigo, sim, mas ainda assim um lugar com algum tipo de ordem, regras, direitos. Agora esqueça tudo isso. No século XIX, prisão não era lugar de reabilitação. Prisão era punição contínua, um limbo entre o inferno e a morte. Você não era preso, você era escondido. As celas eram porões escuros, escavados no chão de pedra. Não havia camas, não havia banheiro. O que havia era escuro, umidade, rato, doença, fome e desespero. A lógica era simples. Se a sociedade não te queria, ela te deixava apodrecer, literalmente. Em muitos lugares, não havia distinção entre quem foi condenado e quem ainda aguardava julgamento. Crianças, ladrões, assassinos, doentes mentais, todos jogados juntos. E o que acontecia ali dentro? Ninguém do lado de fora se importava o bastante para saber. Hoje, a gente entende a prisão como um lugar onde se espera a justiça acontecer, onde o preso, pelo menos em tese, tem direito a julgamento, defesa, dignidade. Mas no século XIX, a prisão já era a punição. Você não precisava ser condenado, bastava ser acusado. Bastava que alguém mais poderoso dissesse: enfia esse aí na cela. E pronto, você desaparecia. Não existia pena justa. Existia o abandono. Muitos morriam antes de sequer saber do que estavam sendo acusados. Outros sobreviviam, mas voltavam, quebrados. Não por causa do crime menos, mas por tudo que sofreram lá dentro. A prisão do século XIX não foi feita para te corrigir, foi feita para te apagar. Imagine estar preso, não por barras, mas pelo cheiro. Um cheiro que invade o nariz, gruda na pele, entra nos olhos. Um cheiro que não passa nem se você tapar a respiração. Nas prisões do século XIX, ninguém limpava nada. Fezes, vômito, sangue, tudo ia para o chão. E o chão não era lavado. Era molhado com o desespero de quem estava ali. Em dias quentes, o ar virava uma névoa podre. Em dias frios, o mofo subia pelas paredes e entrava no peito. Ratos e baratas se alimentavam dos restos. Moscas pousavam no rosto dos vivos e dos mortos. Os próprios guardas evitavam entrar. Alguns cobriam o rosto com panos embebidos em vinagre. Outros simplesmente vomitavam. Mas os presos não tinham para onde ir. Eles dormiam ali, com o cheiro, com os ratos, com a morte rondando o ar. E se você fosse fraco, você começava a enxergar coisa onde não tinha, porque o cheiro também. Luz e calor são coisas que você nem pensa, até o momento em que elas desaparecem. Nas prisões do século XIX, a luz do sol não entrava. Nunca. Algumas celas eram completamente fechadas. Outras tinham pequenas fendas na parede, altas demais para alcançar, e pequenas demais para iluminar. O dia e a noite viravam a mesma coisa, e a mente começa a desmoronar quando o tempo deixa de existir. À noite, o frio entrava pelos ossos. Não havia cobertor, não havia colchão, havia pedra molhada. E tremores no verão. O oposto. O ar dentro da cela virava um forno. O suor não evaporava. Ele grudava em você, junto com a sujeira,
o fedor, a febre. Muitos presos morriam sem serem tocados. Morriam pelo frio que cortava ou pelo calor que cozinhava. E entre esses extremos, não havia consolo, só a certeza de que a cela sempre vença. Uma prisão moderna tem alas separadas, homens num lado, mulheres em outro, menores de idade num setor isolado, doentes mentais sob cuidados. Teoricamente, pelo menos. Agora imagine isso tudo jogado junto numa mesma cela, sem nenhum critério, na prisão do século XIX. Não existia separação. Crianças de 8, 9, 10 anos presas por roubar pão dividiam espaço com estupradores, com assassinos, com homens que já haviam matado outros lá dentro e que matariam de novo. Loucos que gritavam a noite inteira, babando no chão, arrancando os próprios cabelos. Estavam lado a lado com mulheres grávidas, homens bêbados, garotos com febre, inocentes. O sistema não se importava em manter ordem, porque a prisão não era um lugar para corrigir ninguém. Era um lugar para esquecer. E quem era jogado ali era colocado para se destruir entre si. A prisão do século XIX não era um lugar onde você sobrevivia. Era um lugar onde você apodrecia devagar. As celas eram úmidas, o chão coberto de fezes e vômito. E onde tem sujeira, também ratos andavam livremente por cima dos pés dos presos. Alguns eram tão grandes que arrancavam pedaços de carne de quem dormia. Pulgas, piolhos e percevejos habitavam os cabelos, as roupas, os cantos. Morder, coçar, sangrar. Era uma rotina invisível. E quem tentava arrancar esses parasitas da pele acabava arrancando a própria pele junto. A carne humana começava a ceder. Feridas abertas viravam colônia. O cheiro do corpo se misturava ao da cela. E com o tempo, você não sabia mais qual era qual. O corpo vivo apodrecia em pé, com sangue seco, com pus, com bichos andando pelas dobras da pele, sem ninguém para cuidar, sem ninguém para notar, porque naquela cela você já estava morto. Só esqueceram de enterrar. Às vezes, a pior tortura é o que você ouve, ou o que você nunca mais consegue deixar de ouvir. Em algumas prisões do século XIX, os presos eram proibidos de falar, proibidos do toser, de rir, de emitir qualquer som. Guardas caminhavam com bastões, e a cada som, uma pancada. Era o silêncio forçado. Um ambiente tão mudo que você ouvia seus próprios pensamentos tentando te destruir. Mas o contrário também acontecia. Em outras celas, o barulho era constante. Gritos, risadas histéricas, choros de fome, orações desesperadas, delírios, brigas, gemidos, pessoas em surto, homens urrando, crianças chorando por dias. O som não parava. Ele se repetia e entrava na mente como uma gota que cai na cabeça. 1, 2, 1000 vezes. E assim, o silêncio matava. E o barulho, também. Apanhar fazia parte do pacote. E você não precisava fazer nada errado para isso acontecer. Alguns presos apanhavam porque tossiram. Outros porque olharam demais. E muitos nem sabiam o motivo. Guardas entravam nas celas com bastões, correntes ou com as próprias mãos. E o som da pancada era seco. Carne contra madeira, osso contra ferro. Era assim que se lembrava quem mandava. Existiam regras, mas só no papel, o que acontecia lá dentro, ficava lá dentro. E ninguém ligava. Não existia denúncia. Não. Existia advogado. Não existia câmera. Existia só você. E eles, se você falava demais, apanhava, se chorava, apanhava, se encolhia no canto. Às vezes, apanhava também. Porque na prisão do século XIX, o corpo era o saco de pancada da justiça. Às vezes, o castigo não vinha em forma de grito, vinha
no silêncio. O preso era colocado sozinho numa cela minúscula, sem janelas, sem barulho, sem contato com ninguém dias inteiros, sem saber se era dia ou noite. O tempo deixava de existir. A mente começava a desmoronar. Alguns ficavam horas sem se mexer encarando a parede. Outros falavam sozinhos, gritavam com fantasmas. A cela era pequena, mas se transformava num labirinto sem fim. A fome também era uma arma. Refeições puladas, comida azeda de propósito. Água suja, não havia controle. Guardas decidiam quem comia e quando, quem dormia, quem apodrecia. Às vezes o abuso era psicológico, às vezes era físico, mas o mais comum era o que ninguém via. O preso sendo esquecido até enlouquecer. Alguns gritavam até perder a voz, outros apenas deixavam de existir por dentro. Algemas não serviam só para imobilizar, serviam para lembrar o preso de que ele não era mais dono do próprio corpo. Correntes grossas prendiam tornozelos, pulsos, pescoço. Algumas eram pesadas demais para andar, e mesmo assim, ele tinha que andar. Dormia com a corrente, comia com ela, tentava ir ao banheiro com a corrente no corpo. E se reclamasse, o peso aumentava. Mas nada era mais simbólico do que a forca. Em algumas prisões, ela ficava no pátio central, sempre visível, como um lembrete. Você está vivo, por enquanto. Ela não era usada todos os dias, mas o fato de estar ali, em silêncio, era o suficiente para quebrar qualquer um. Alguns presos desmaiavam só de ouvir que alguém seria enforcado. Outros desejavam ser o próximo, porque às vezes a forca não parecia um castigo, parecia libertação. Se você acha que ficar preso já é difícil, imagine ter que acordar antes do sol com os pulsos presos em correntes, para sair andando em fila, em silêncio, rumo a uma rotina onde quebrar pedras o dia inteiro era só o começo. Nas prisões do século XIX, o trabalho forçado era a rotina. Mas não para reabilitar, era para punir, castigar, destruir. Cada martelada em uma rocha soava como um grito abafado. Cada empurrada em uma carroça de ferro, cheia de tijolos, era uma sentença extra. O sol queimava o couro cabeludo, a pele das mãos abria em feridas. E o pior, ninguém se importava. Alguns presos eram enviados para fornos de verdade, onde se moldavam tijolos, onde o calor era tão intenso que o suor secava antes de pingar. O ar era pesado. A fumaça entrava pelos olhos e garganta quem saia do ló. Saia maio sigo, maio sufocado, com a respiração falhando por anos. Isso, claro, se saísse, e tudo isso acontecia com pouca ou nenhuma comida. .com seed. .com sono, com dor nas costas, nos pés, nos ossos. Os que desmaiavam eram arrastados de volta à cela, jogados no chão como sacos vazios. Os que reclamavam perdiam a janta menos ou apanhavam na frente de todos. O trabalho não era só físico. Aquela era Hummel Hunt. Havia tarefas inúteis, como empilhar pedras em um lugar e depois levá-los de volta para o mesmo lugar. Só para mostrar que o preso não tinha escolha. Só para lembrar que o tempo dele não valia nada. Muitos morriam em silêncio, com a pá na mão, com os dedos presos entre a carroça, com o rosto encostado na pedra que nunca terminariam de quebrar. Porque ali não existia dignidade no trabalho. Existia dor e mais uma forma de apagar o ser humano, pouco a pouco. Se a prisão para os homens era um inferno, para as mulheres era algo ainda pior. Porque o que acontecia lá dentro, ninguém falava, ninguém queria saber. As mulheres presas no século XIX eram esquecidas até pelos registros, os documentos. Citavam apenas presas problemáticas ou mulheres desonradas. Nada de nomes, nada de histórias, só rótulos. Elas eram colocadas em celas separadas, geralmente menores,
mais escuras, com menos ventilação, e raramente recebiam cuidados. Mesmo em casos de menstruação, doenças ou gravidez. Sim, havia grávidas entre as presas. Algumas já chegavam assim. Outras engravidavam lá dentro. E a pergunta que ninguém fazia era: como uma mulher engravida em uma prisão onde não deveria haver homens com acesso a ela? Resposta você já sabe. Guardas carcereiros superiores. Tinham acesso total às alas femininas e muitas vezes usavam isso como moeda de troca. Comida por silêncio, proteção por submissão, vantagem por obediência. O resultado: bebês nascendo em celas de pedra, sem parteira, sem lancô, sem nome. Algumas mulheres eram obrigadas a dar à luz de pé. Outras perdia e meus filhos, por falta de atendimento. Algumas eram separadas dos filhos assim que nasciam, e nunca mais viam nem o rosto deles. E quando havia gritos ou denúncias, nada acontecia, porque ninguém acreditava em mulher presa. E a maior dor de todas: muitas dessas mulheres nem tinham cometido crimes graves. Algumas foram presas por roubar comida, outras por não ter onde morar, e outras por serem consideradas incômodas. A moral da época: elas não tinham nome, não tinham voz, não tinham defesa. E em muitos casos, nem sepultura. Em um lugar onde o tempo não passava, onde a dor era rotina e o silêncio gritava, sobreviver muitas vezes era o pior castigo. Alguns presos deixavam de lutar, deixavam de comer, deixavam de falar, sentavam num canto e simplesmente... O corpo ainda estava ali, mas o espírito já tinha ido embora. Havia quem preferisse morrer do que passar mais uma noite na cela, do que sentir o cheiro da urina, o som das correntes, o calor dos ratos e o vazio do próprio nome sendo esquecido. Alguns tentavam o impossível: cavar um túnel com uma colher, fugir pelos telhados, se esconder embaixo de carroças, mas a maioria desistia antes disso. Morrer era um alívio, e o sistema sabia disso. Por isso, até a morte era controlada. Não se podia morrer como queria. Muitos que tentaram se enforcar com a própria roupa foram punidos por tentar se libertar da dor. Outros sobreviviam apenas por instinto, mas já não lembravam o próprio nome, nem o rosto da mãe, nem por que estavam presos. Só sabiam que estavam ali, e que ali não eram nada. Às vezes a morte não vinha em um ato, vinha devagar, um pouco por dia, quando paravam de falar, depois de pensar, e por fim, da-se-ia. E mesmo assim, não deixavam de sofrer, porque o pior da prisão do século XIX não era o fim, era ou durante, era o tempo que nunca passava. Era o castigo que nunca acabava. Era a certeza de que o mundo já tinha esquecido que você existia. Diziam que um dia a porta se abriria, que o tempo passaria, que a pena acabaria. Mas para muitos presos do século XIX, a liberdade nunca veio. Alguns morreram dias antes de serem soltos. Outros foram soltos, sem saber quem eram, onde estavam, ou para onde ir. Muitos já não tinham mais família, nem casa, nem nome. E mesmo os que saíram vivos, nunca mais foram os mesmos. Tinham o olhar perdido, andavam encurvados, como se ainda carregassem as correntes nos pés. Tremiam com qualquer barulho. Acordavam à noite com o som das celas batendo. Falavam com paredes, ou com fantasmas que só eles viam. O mundo lá fora era outro, mais rápido, mais frio, mais cruel, de um jeito diferente. Ninguém queria saber o que aconteceu lá dentro. Ninguém queria ouvir a história de um ex-presidiário. Ninguém queria dar emprego, casa ou até mesmo um bom dia. Eles carregavam o passado na pele, no cheiro, no silêncio. E por isso, muitos voltaram. Sim, para dentro da prisão.
Não porque cometeram novos crimes, mas porque lá fora doía mais. Lá dentro, pelo menos, sabiam o que esperar. Lá dentro, a dor era conhecida. Lá dentro, ainda havia um pedaço deles. A cela nunca foi trancada só com ferro. Foi trancada com medo, injustiça, silêncio e esquecimento. E mesmo quando a porta abriu, a chave da liberdade já tinha se perdido. A porta da cadeia se fechou atrás de você, mas não pense que está livre, porque o que vem agora é ainda mais silencioso. E mais cruel. Bem-vindo ao manicômio do século XIX, um lugar onde você não precisava cometer crime nenhum. Bastava incomodar. Uma mulher que chorava demais, um homem que falava sozinho, uma criança que não parava quieta, um velho com tremores nas mãos. Todos eles internados com um único diagnóstico: doença mental. Mas aqui dentro não havia exame, não havia terapia. Havia apenas esquecimento. Os corredores eram frios, as paredes úmidas, as camas de ferro e os corpos de gente que já tinha desistido de ser gente. O tratamento: choque elétrico, banhos gelados em tanques sujos, algemas, camisas de força e às vezes lobotomia feita com martelo e agulha de costura. Ninguém gritava, porque já sabiam que ninguém escutava. Algumas mulheres foram internadas por excesso de imaginação, outras por menstruarem com dor. Homens que discordavam do governo também vinham parar aqui. Era fácil rotular qualquer um de louco, difícil era provar sanidade. E se um paciente melhorava, continuava preso, porque era perigoso, porque era imprevisível, porque o manicômio não era feito para curar, era feito para esconder o que a sociedade não queria ver, o diferente, o sensível, o frágil, o rebelde. Algumas mães deixavam seus filhos aqui por falta de dinheiro. Diziam: ele tem problema. E nunca mais voltavam. Muitos morreram sem nunca saber o porquê estavam ali. Enterrados em valas comuns com placas sem nome. Ou pior, vivos por fora, mortos por dentro. Se a prisão era uma sentença, o manicômio era um esquecimento. Porque aqui você não era criminoso. Era invisível. Toda criança sonha com um lar, um lugar com cama quente, abraço e história antes de dormir. Mas nos orfanatos do século XIX, lar era só uma palavra no dicionário. Ali dentro não havia infância, havia silêncio, castigo e esquecimento. As crianças não tinham nome, eram chamadas por número. 8. Vá varrer o pátio. 15. Fique de castigo. Algumas haviam perdido os pais. Outras foram abandonadas por serem ilegítimas. E muitas simplesmente foram tiradas à força de suas mães pobres. A rotina começava cedo. Banho gelado, fila para pão duro e trabalho forçado. Crianças de 5 anos costurando. Das 7 anos limpando privadas. De 9 anos cuidando de bebês. E se erravam, castigo. Ajoelhar no milho, dormir sem comer, ser trancada sozinha num quarto escuro por dias. Não havia brinquedos, não havia carinho, não havia voz. Risadas eram proibidas. Correr era indisciplina, desenhar era ato de vaidade. Muitas crianças fugiam, outras enlouqueciam, e algumas morriam de fome, de frio ou de tristeza mesmo. Mas ninguém chorava por elas. Ninguém sabia que existiam. Algumas meninas eram entregues para famílias como ajudantes. Nunca mais voltavam. Outros meninos eram levados para trabalhar em fazendas. Não recebiam salário, só calos. Quando completavam 14 ou 15 anos, eram jogados no mundo, sem documento, sem escola, sem ninguém
O mundo via orfanatos como instituições de proteção, mas ali dentro o que o sei protegia era o conforto de uma sociedade que não queria olhar. Crianças que deveriam brincar acabaram aprendendo a sobreviver caladas, porque, naquele tempo, ter pai e mãe era um privilégio. Eles não tinham algemas, nem número de matrícula, mas estavam presos em uma colônia cercada por mato, isolada por quilômetros de estrada de terra, onde ninguém entrava e de onde ninguém saía. Os moradores dali não eram criminosos, eram doentes, ou pelo menos diziam que eram hanseníase, tuberculose e sífilis. Qualquer uma dessas palavras era o bastante para que você fosse tirado da sua casa no meio da madrugada e jogado ali. No início, diziam que era para tratamento, mas bastava entrar para entender. Não havia remédio, não havia cura, havia esquecimento. As colônias eram vilas da morte, quartos de madeira caindo aos pedaços, água suja, roupas rasgadas e a sensação constante de que você já não existia. Médicos apareciam de vez em quando, mas não olhavam nos olhos. Usavam luvas grossas, máscaras e nojo. Muitos que foram enviados para lá nem estavam doentes. Bastava alguém desconfiar ou denunciar. Houve mãe separada do filho, marido separado da esposa, criança arrancada do colo da avó. Tudo em nome da segurança pública. E quando alguém morria, uma cruz de madeira, sem nome, sem data. Em algumas colônias formaram-se pequenas comunidades. Gente que decidiu resistir, criaram hortas, igrejas, costuraram roupas, mas mesmo assim, o mundo nunca perdoou. Quando as colônias foram finalmente desativadas décadas depois, muitos ainda pediam: não diga para ninguém de onde eu vim. A vergonha não era da doença, era do abandono, porque, naquele tempo, a única cura possível era o esquecimento total. Ela não matou ninguém, não roubou nada, não traiu pátria alguma. Só chorava demais, questionava o marido, reclamava de dor na barriga. Dizia que se sentia triste. Ou pior ainda, dizia que não queria casar. Foi o bastante para que ela fosse diagnosticada com histeria, uma palavra inventada por homens para controlar mulheres. No século XIX, ser mulher era um risco, uma prisão invisível, onde tudo no seu corpo era visto como defeito. Menstruar com cólica, histeria. Ter opinião própria, histeria. Sentir prazer, histeria. Ficar viúva e não querer se casar de novo, histeria. A medicina da época dizia que o útero das mulheres subia para o cérebro e causava descontrole emocional. Internar, silenciar, anular. O tratamento incluía choques elétricos, banhos congelantes, abstinência alimentar e, em casos mais extremos, a retirada do útero. A mulher era punida pelo corpo que tinha, pelo humor que sentia, pelo que não podia demonstrar. Algumas foram internadas por seus próprios pais, outras por maridos que queriam se livrar delas. Bastava uma assinatura e ela desaparecia para sempre entre os muros de pedra. Lá dentro não se ouvia riso, nem buraco, só gritos abafados por paredes grossas e vozes que pediam: me deixem sair. Eu não sou louca. Algumas morreram em camas de ferro, com os pulsos marcados por amarras. Outras sobreviveram menos, mas nunca mais confiaram no mundo. Séculos depois, a palavra histeria caiu em desuso. Mas o eco dela anda sem uv quando chamam uma mulher de exagerada, quando dizem que é drama, quando dizem deve estar naqueles dias. O manicômio pode ter fechado as portas, mas a sentença silenciosa continua viva. As fábricas do século XIX eram chamadas de motores do futuro. Mas, lá dentro, o que mais se ouvia eram gritos. Gritos de crianças
de mulheres em trabalho de parto, de homens mutilados por máquinas sem freio. A jornada começava antes do Sol nascer e terminava bem depois dele se pôr. 14, 16, 18 horas de trabalho, sem pausa, sem comida quente, sem descanso. Os patrões diziam que estavam ensinando uma profissão, mas era só escravidão com outro nome, Maninas Tiet. Anos com agulhas na mão, meninos de 10 empurrando carrinhos de ferro, mulheres grávidas que davam à luz entre fiapos de algodão, bebês que cresciam no chão da fábrica, respirando poeira e graxa. Quem adoecia era mandado embora. Quem reclamava, apanhava, Quemsei, revoltava, desaparecia. Os prédios tinham janelas trancadas, portões com tranca dupla, guardas armados com cacetetes e fichas com nomes riscados sempre que alguém sumia. Os acidentes eram diários. Dedos cortados em pernas esmagadas, costas dobradas de tanto carregar peso. Mas ninguém chamava de tragédia. Chamavam de rotina da produção. Na porta das fábricas, um cartaz dizia: ordem, trabalho, futuro mas lá dentro. O futuro era só dor programada. Algumas dessas oficinas funcionavam dentro de asilos, prisões ou orfanatos. Usavam a desculpa de reabilitar pessoas, mas era só mais uma forma de esconder o lucro sujo. Crianças eram chamadas de aprendizes, mas não aprendiam nada. Só como sobreviver com medo, fome e silêncio. A cidade crescia lá fora. Os trilhos avançavam. Os lucros dobravam. Mas tudo isso era construído com sangue invisível, porque a prisão do trabalho forçado não tem cela, mas tem tornozeleira de dívida. Tem algema de fome e uniforme com crachá. Ser convocado era visto como honra, farda no peito, passos alinhados, pátria, ordem, disciplina. Mas bastava atravessar os portões do quartel para descobrir que ali o uniforme escondia feridas. Jovens de 16, 17 anos, muitos sem pai, sem estudo, sem futuro, eram arrastados para o serviço militar obrigatório como quem entra num buraco sem volta. Dentro dos muros, tudo era comando. Gritos no ouvido, castigos físicos por qualquer erro, marchas debaixo de sol escaldante, sem água, limpezas forçadas com escova de dente, de joelhos, sem parar. Não havia descanso, nem direitos. Ordens. E se você questionasse? Fraco, subversivo, era o suficiente para ser isolado. Ou espancado por colegas orientados a corrigir o comportamento. Alguns soldados mais velhos usavam os novatos como alívio de frustrações. Se você era pequeno, calado, introspectivo, virava saco de pancada. Se fosse sensível, demonstrasse medo ou chorasse. Era viado, mulherzinha, vergonha do pelotão. Muitos enlouqueciam. Outros se automutilavam só para sair dali. Mas até isso era tratado como fraqueza. O quartel não treinava soldados, treinava submissos. Gente que aprendia a obedecer sem pensar, a bater sem perguntar, a matar sem hesitar. O discurso era: aqui se forma homem, mas o que se formava era trauma. Quando o serviço terminava, o soldado voltava para casa, calado, trêmulo, vazio. Os jornais mostravam desfiles. A televisão falava de patriotismo, mas ninguém falava dos quartos de isolamento, dos suicídios abafados, das cicatrizes que não sangravam mais, mas nunca sumiam. Porque naquele tempo, e talvez ainda hoje menos, a farda cobria muito mais do que o corpo. Encobria abusos. Algumas chegavam por vocação, outras porque a família mandou. Vai ser freira, diziam. É melhor do que virar vergonha para casa. Meninas de 13, 14, 15 anos
forçadas a abandonar a infância e vestir um hábito que mais parecia um luto. O convento era grande. De longe, parecia um castelo sagrado, mas por dentro era um cemitério de vontades. Lá dentro, não se podia correr, nem rir alto, nem sonhar. A rotina era feita de orações repetidas, jejuns intermináveis, castigos por pensamentos impuros e silêncio absoluto. Algumas tinham crises de choro, outras desmaiavam de fome. Havia quem sonhasse em fugir, mas os muros eram altos e a culpa maior. As que tentavam resistir eram trancadas em celas de penitência, sozinhas, por dias, sem comida, sem luz, só com uma cruz de madeira na parede e a frase "Deus te vê". Algumas morriam ali, de infecção, de colapso, de tristeza pura, mas os corpos eram enterrados no quintal discretamente e os registros apagados. Famílias que mandavam suas filhas acreditavam que estavam salvas. A vida religiosa é um presente de Deus, diziam, mas poucas sabiam que aquele presente era Camkexio MP. Algumas freiras mais velhas também eram vítimas. Tinham entrado quando crianças e nunca mais saído, com os olhos baixos e as mãos marcadas por anos de silêncio. Havia uma cerimônia chamada Casamento com Cristo, onde a menina, veste-a branco, recebia uma aliança e dizia adeus ao mundo para sempre, como se fosse um funeral da própria liberdade. Porque naquele tempo o convento não acolhia, enterrava vozes, desejos, meninas. Você se sentava. Silêncio absoluto. Mãos sobre a carteira, olhos fixos no quadro. E a primeira lição do dia: não pense. As escolas do século XIX não ensinavam liberdade, ensinavam obediência. A carteira era de madeira dura, ou ar pesado, e o medo constante. O professor andava com uma régua na mão, ou com uma vara de bambu, ou com uma palmatória, menos aquele instrumento feito só para doer. Cerrasse a tabuada, palmada. Se falasse sem permissão, castigo. Se escrevesse com a mão esquerda, correção moral. Crianças pobres iam para escolas de caridade, onde aprendiam mais a baixar a cabeça do que a levantar a voz. Meninas aprendiam a bordar, meninos a marchar. Todos decoravam frases, mas ninguém era ensinado a perguntar por quê. Quem tinha dificuldade era chamado de burro, quem era criativo era desobediente, quem discordava era subversivo e, sem aprendesse no tempo esperado. Repetia, até desistir. Algumas crianças iam para a escola descalças, outras com fome. E, mesmo assim, tinham que cantar o hino, sentar retinho e agradecer por estarem sendo educadas, mas aquela educação não libertava, aprisionava, transformava crianças curiosas em adultos conformados. O saber era privilégio dos ricos, o resto aprendia só o suficiente para obedecer ordens, assinar o nome e dizer sim, Senhor. O giz riscando o quadro parecia um chicote invisível. E a sala de aula, uma cela com janelas, porque naquela época a maior desobediência era pensar por conta própria. A porta estava aberta, a cruz erguida, o sino tocando alto, mas para muitos a igreja era inalcançável. Pobres entravam com os olhos baixos. Os pés descalços sujavam o chão de mármore, e bastava isso para que fossem julgados com o olhar. O banco da frente era reservado aos ricos, aos nobres, aos generosos do dízimo. Os outros sentavam no fundo, em pé, às vezes como se fossem menos filhos de Deus. Padres falavam de compaixão, mas negavam batismo à criança da mãe solteira. Negavam confissão ao homem com dívida. Negavam uma comunhão a quem não usava sapato. A missa era em latim, e quem não entendia pecava por ignorância. Mas ninguém se importava
em ensinar S.O.M. Carriger. Kestiger. Repreender alguns entravam só para pedir abrigo, com frio, com fome, com dor. Mas ouviam: aqui não é lugar de mendigo. Vá procurar caridade em outro canto. E voz do Deias, que deveria acolher, era abafada por vozes humanas que mediam fé com régua de classe. Havia igrejas que vendiam indulgências, pagamentos em troca de perdão, como se o céu tivesse preço e o inferno começasse já na rua da sua casa. E mesmo quando havia boas almas, elas eram minoria, engolidas por séculos de pompa, hierarquia e controle. Muitos saíam dali mais envergonhados do que entraram, como se fossem pecado ambulante, como se a salvação tivesse fila e os pobres estivessem sempre no fim dela. De longe parecia um palácio, portões altos de ardangues secos. Um letreiro na entrada dizia: Hospital de Saúde Mental. Mas quem entrava raramente saía. Homens, mulheres, crianças, internados por motivos que hoje não seriam nem chamados: de doença, depressão, autismo, epilepsia, tristeza profunda, ou simplesmente ser diferente. Os corredores eram longos, os quartos frios, as camas de ferro e os gritos constantes. A medicação era experimental, misturas químicas sem dosagem certa, ou simplesmente tortura disfarçada de tratamento. Sem anestesia, banhos de água gelada, confinamento em salas escuras por dias. Se o paciente se revoltava, era contido com correias. Sem nalreja, ira considerado curado e deixado largado. E se morria, enterrado no terreno do próprio hospital. Sem nome, sem despedida, sem registro, o cemitério ficava nos fundos. Cruz de madeira, às vezes nem isso. O mesmo hospital que internava, também sepultava. E não era raro o número de mortes ser maior do que o de altas médicas. Famílias, muitas vezes, nem sabiam o que acontecia. Recebiam cartas escritas por enfermeiros que diziam: seu parente está em tratamento, quando na verdade já estava morto há meses. Em algumas alas colocavam todos juntos: deficientes mentais, órfãos, idosos abandonados, gente esquecida, deixada para morrer longe dos olhos da sociedade. E quando o hospital fechava por fora, os gritos continuavam por dentro. Hoje, quando passamos por certos muros antigos, não imaginamos quantas vozes ficaram enterradas ali, quantos corpos, quantos nomes, porque aquele hospício não tratava, apenas apagava.